Boa noite, Hope. Graça e paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Tem alguém aqui pela primeira vez nessa noite? Que bom. Obrigado pela sua presença. Tenho certeza que ficamos felizes com a presença de vocês. E o Senhor Jesus também está feliz por você estar aqui nessa noite, compartilhando o seu tempo com Ele, com a igreja, conosco. Obrigado. Nós vamos continuar com o tema do mês, Inabaláveis, e hoje o nosso tema é a volta de Jesus. Quem está esperando Jesus? Nem todos, né? Nem todos. Abra sua Bíblia na carta que Paulo escreveu, a segunda carta que Paulo escreveu aos nossos irmãos de Tessalônica, 2 Tessalonicenses. Esse é um dos assuntos mais importantes da Bíblia e todo cristão deveria estar atento ao que a Bíblia diz a respeito da volta de Jesus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, eu acho que eles vão colocar aqui. Vamos acompanhar. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo algum os engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas, quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Vamos orar ao Senhor? Se você puder fechar os teus olhos e falar com Deus. Obrigado, Senhor, por esse lugar, por esse culto, por cada pessoa que está aqui nessa noite. Obrigado pelas crianças que foram apresentadas, consagradas ao Senhor nessa noite. Obrigado porque temos a oportunidade de te louvar e de te adorar como igreja nessa noite. Aqui está a tua palavra e aqui estamos nós, Senhor, querendo aprender um pouco mais da tua palavra. Nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Já falamos bastante aqui
durante alguns cultos a respeito dessa igreja, e temos mais um pouco a falar. Imagine que naquela época não tinha nada a não ser cartas. E as pessoas daquela igreja estavam sendo bombardeadas com informações falsas. Agora imagine hoje, que nós temos todo tipo de comunicação. E se você que acompanha a rede social, Facebook, Instagram, seja qual que for, eu falo sem medo de errar, que a maioria das coisas que se postam lá é mentira. As próprias pessoas que postam sobre a sua vida, a maioria é mentira. Eu vi uma vez uma mulher que começou a postar foto do marido. Ela e o marido, né, em viagens, uma outra lua de mel, né, e mostrando fotos, nossa 10ª lua de mel, sei lá quantas, né? Passou uma semana depois, o marido morre. Aí se descobre de que ela orquestrou a morte do marido. Uma semana antes estava colocando foto do marido e ela viajando pelo mundo. Semana depois foi presa porque mandou matar o marido. Então, sem sombra de dúvida, o que se coloca nas redes sociais, vamos dizer que pelo menos 50% é falso, é mentira. E isso influencia a nossa vida. Influencia o nosso modo de viver, o nosso comportamento. Naquela época que não tinha nada disso, só tinha carta, já havia esse tipo de gente, mentirosas, que escreviam cartas como se fosse Paulo falando, e não era a carta de Paulo, era a carta dos mentirosos, das pessoas tentando corromper a igreja, e trazer mentira para a igreja. Então Paulo tem que sair, mandar uma carta oficial agora dizendo: olha, cuidado com o que vocês estão ouvindo, cuidado, não se movam da posição que vocês estão em Cristo, cuidado com as mentiras que vocês estão ouvindo, porque chegou até a igreja de Tessalônica, que Jesus já tinha voltado, e nós já fizemos essa brincadeira, né? Por aí, Jesus veio e eu fiquei. Quem já não brincou assim? Hã? Jesus acho que já veio e eu fiquei. Já foi o arrebatamento e eu fiquei. Então imagine você chegar numa cidade inteira, numa igreja, e falar para as pessoas: Jesus já voltou, vocês estão perdendo tempo, o que vocês estão fazendo na igreja? Jesus já voltou. Aí Paulo tem que escrever e dizer: não, Jesus não voltou, mas Ele vai voltar. E como naquela época muitas pessoas desprezavam essa promessa de Jesus, eu fico imaginando hoje, quantas pessoas desprezam a maior promessa de Jesus. Nós estamos assim, com o bolso aberto: Jesus, manda dinheiro para mim. Jesus, abençoa minhas finanças, abençoa minha casa, abençoa minha família, me dê saúde. Nós estamos assim, pedindo. E a maior promessa que Jesus fez, nós estamos deixando de lado. A maior promessa que Ele fez foi: eu voltarei para buscar vocês. Então, a maior promessa que Jesus fez, a igreja esquece, os crentes esquecem, as pessoas esquecem. Isso quer dizer que a nossa paixão pelo mundo, a nossa paixão por viver aqui na terra, por ajuntar bens, né, paixões, ajuntar as coisas, é muito maior do que o desejo de estar no céu com Jesus. Paulo tem que sair e dizer. Então eu fico pensando, e eu sempre me pergunto, e nessa noite nós vamos falar, pensando nesse texto,
em 3 perguntas. Você já se fez pergunta para você mesmo ou não? Você já se perguntou para você mesmo? É bom a gente se perguntar para nós mesmos. Por exemplo, como está a minha fé? Você já se perguntou? Como está a minha fé? Mas não é essa pergunta que nós vamos fazer nessa noite. Nós vamos fazer 3 perguntas aqui importantes para nós. Primeiro, por que Jesus voltará? Se você crê que Jesus vai voltar, eu creio. Eu creio porque foi Ele que falou. Se fosse alguma pessoa que tivesse falado, eu poderia duvidar. Mas a Bíblia nos diz que o próprio Jesus, em Mateus 24, está falando da sua volta, da sua vinda. E a sua vinda não é algo que vai ser normal para o mundo. A sua primeira vinda, olha, presta atenção, a sua primeira vinda foi um espanto para o mundo. Mudou o mundo totalmente. Mudou completamente o mundo. Foi um espanto para as pessoas. Agora imagine a sua segunda vinda. Se a primeira vinda mudou o mundo, e foi o acontecimento maior que existiu na face da terra, foi a vinda de Jesus no mundo. A sua volta, a sua segunda vinda, vai ser um acontecimento tamanho, que vocês vão ver na Bíblia o que vai acontecer nesse mundo. Então, por que Jesus voltará? Primeira pergunta. Por que Jesus voltará? Olha o que Paulo disse no primeiro versículo que nós lemos. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Sabe por que Jesus vai voltar? Porque Ele prometeu que viria. Simplesmente por causa disso, porque Ele fez uma promessa para a igreja. Ele disse: quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então Paulo fala, a nossa reunião com Ele. Jesus vai voltar porque Ele tem aqui na terra um povo que crê nele. Porque Ele tem aqui na terra a sua igreja. Ele tem aqui na terra pessoas que estão esperando pela sua volta. Por que Jesus vai voltar? Porque Ele sabe que nós estamos esperando por Ele. Eu posso fazer a pergunta de novo ou não? Quem está esperando por Jesus? Jesus queria que os seus discípulos, e nós também, quando Ele falou, os seus discípulos, crescem que a sua segunda vinda seria tão real como a primeira. Só de uma diferença, Jesus não vai pôr o pé na terra. E nós vamos ver isso aqui. Ele queria que seus discípulos continuassem fazendo o que Ele mandou que eles fizessem. E depois que Ele subiu aos céus, a sua volta se tornou o quê? A nossa maior esperança. Se fala tanto de promessa, queridos. Os púlpitos da igreja falam tanto de promessa, tanto de promessa. Mas a melhor promessa que nós temos, pouco nós, como pastores, falamos, que é a volta de Jesus. Paulo escreveu também no capítulo 1,
de 1 Tessalonicenses, no versículo 7, e vós, que sois atribulados, que estão sofrendo, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Por que Jesus voltará? Porque isso é a sua promessa para nós. E Deus não é homem para mentir. Se você crê que Jesus veio na terra, morreu na cruz do Calvário, e você, por causa disso, se tornou salvo, e você não acredita que Jesus vai voltar para te buscar, então a sua fé não está realmente em Cristo Jesus. A nossa fé deve estar totalmente em Cristo Jesus. Quando você for pedir alguma coisa para Jesus, não fique só pedindo coisas desse mundo. Eu sei que todos nós precisamos, né? Mas não peça só coisas desse mundo, por favor. Peça uma coisa importante. Fala, Jesus, como o apóstolo escreveu, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Peça para Ele voltar logo, para nós sair desse mundo terrível. Segunda pergunta que nós devemos fazer nessa noite: quando Jesus voltará? Nós estamos esperando. Amém? Quando Jesus voltará? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida. Paulo falou assim, no texto que nós lemos, versículo 3: ninguém, de modo algum, de modo nenhum, os engane, porque isto não acontecerá, a volta de Jesus, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Paulo também não sabia quando Jesus ia voltar. Na verdade, ninguém sabe. E tem muitos que querem colocar data, né? Já teve homens do século XIX, principalmente, um cara que sentou lá e começou a calcular a data que Jesus ia voltar. Aí reuniu a igreja toda: vamos gente, Jesus vai voltar, vamos para tal lugar. Jesus não voltou. Aí ele voltou para casa triste, sentou de novo: eu errei uma conta aqui, vamos lá gente, Jesus vai voltar. Jesus não voltou. Como que um homem pode marcar uma data para a volta de Jesus? Nós não temos uma data, e é bom que seja assim, porque isso é esperado de nós, que nós sejamos fiéis, presta atenção, para estar pronto a qualquer momento para se encontrar com Jesus. Isso é bom, não ter uma data fixa, para nós estarmos cuidando de nós mesmos e prontos para o dia que Ele vai voltar. Ele mesmo foi categórico quanto ao fato de ninguém saber o dia nem a hora que Ele virá novamente. Mas Ele disse algo interessante. Ele falou assim, porque assim como o relâmpago sai do oriente e vai para o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E ele também disse que a vinda dele seria como um ladrão à noite. Quem vai dormir esperando que o ladrão venha? Ninguém espera que o ladrão venha roubar. Você espera que o ladrão venha roubar você ou não? Ultimamente até que mais ou menos, né? Está se roubando tanto, né? Mas mesmo assim, presta atenção, as pessoas hoje são assaltadas em qualquer momento. E elas estão andando pela rua assim,
a moto, com a bicicleta e leva o celular embora. Você vê isso toda hora, todo dia, mas as pessoas continuam. Porque ela se esquece do ladrão. Ela não se importa que o ladrão vai roubá-la. Ela vai ser pega de surpresa. Então Jesus disse, a minha vinda vai ser como o ladrão, que você não vai estar nem aí, e vai pegar todo mundo de surpresa. O mundo, presta atenção, o mundo será pego de surpresa. Os crentes não deveriam ser pegos de surpresa. Os cristãos deveriam estar prontos para sair desse mundo e entrar no céu, seja pela morte, ou seja pelo arrebatamento da igreja. Então ninguém sabe. E Jesus ainda disse, ele disse o seguinte, porque o Filho do Homem há de vir a hora que ninguém pensais. Jesus disse, o Filho do Homem há de vir a hora que ninguém estiver pensando nisso. Nós já estamos quase vivendo esse momento. Nem as igrejas se preocupam mais com a volta de Jesus. Nem os pastores pregam mais sobre a volta de Jesus. Os pastores estão mais alimentando o ego das pessoas. Estão alimentando a esperança das pessoas nessa vida aqui. Os pastores estão mais preocupados em agradar as pessoas com as palavras do que falar para elas assim, ó, Jesus vai voltar. Você vai ser tirado dessa terra e vai se encontrar com Ele. Porque isso ofende as pessoas, né? Ofende as pessoas. É como dizer para a pessoa assim, você está preparada ou não? Como é bom saber que não tem uma data certa para Jesus voltar. É muito bom. Porque cada um tem que cuidar de si. E o pastor tem que pregar a palavra para alertar as pessoas. A volta de Jesus vai ser inesperada. Mesmo que nós não temos uma data. E o que nós temos então? Nós temos sinais. Vamos ver quais foram os sinais? Tudo de Mateus 24, que Jesus falou. Não foi Paulo que falou, foi Jesus que falou. Senhor, quando será a sua volta? Perguntaram os apóstolos. Aí ele fala que ninguém sabia a data, quando seria, mas ele deixou sinais. Primeiro, sinal, falsos cristos e falsos profetas. Será que tem isso hoje ou não? Olha os sinais, isso aí teve nos 2000 anos. Guerras e rumores de guerras. Fome, pestes e terremotos. Perseguição aos cristãos. Nós estamos no século 21, na era da modernidade. E as pessoas não se importam o quanto tem cristão morrendo nesse mundo ainda, por causa de Jesus. Na Nigéria, estão destruindo, queimando igrejas com as pessoas dentro. Na Síria agora, estão perseguindo os cristãos, destruindo igrejas. Na verdade, em boa parte do mundo ainda continua acontecendo isso. Aumento da iniquidade. Sabe o que é iniquidade? Há uma palavra grega para isso, anomia, que significa viver sem lei, sem respeito à lei. Então Jesus falou que um dos sinais vai ser quando
o aumento da iniquidade, quando as pessoas desprezarem totalmente a lei de Deus. Pouco se importa com o que Deus falou. Pouco se importa com o que está na Bíblia. Frieza do amor. Será que nós estamos vivendo esse tempo ou não? Eu não estou falando de amor, homem por mulher, mulher por homem, pais por filho, filho por pai. Eu estou falando de amor, né, fraternal. Mesmo que os casamentos, né, a maioria está com sérios problemas, falta de amor, falta de compreensão, mas Jesus está estendendo a toda a humanidade. Vemos as pessoas sofrer e não temos coragem de parar para ajudá-la. Não temos coragem de colocar a mão no bolso e ajudar uma pessoa que está passando fome. Muitos não têm coragem, né? Nós temos aqui o trabalho do social aqui, ó. Muitas vezes você precisa ficar implorando para as pessoas: ajude, venha ajudar, venha ajudar, venha ajudar. Precisamos de voluntário, venha ajudar, venha ajudar. Contribua, contribua, contribua. Será que falta amor? Mas essas pessoas, né, não vêm para a igreja. Qual é o problema? Elas não são cristãs, qual é o problema? Elas têm outra religião, qual é o problema? A igreja, os cristãos, são as primeiras pessoas que deveriam mostrar amor. Paulo fala uma coisa interessante na carta dele aos Romanos. Ele fala que os cristãos deveriam viver de tal maneira, que quando o judeu que mataram lá com os romanos Jesus, que não aceitaram Jesus, ele falou assim: quando os judeus virem o comportamento de vocês, eles sentem ciúmes. O cristão deveria viver de uma forma tão diferente que quando um judeu olhar para um cristão e falar assim: nossa, realmente, hein? Essa pessoa ama o seu próximo. E eu fico pensando, será que a igreja hoje, a igreja não é só a roupa, é a igreja, né? Vive de uma forma que o judeu olha e fala assim: realmente, Cristo existe, porque Ele transformou essas pessoas e elas se amam. Outro sinal importante, a grande tribulação, que é um ponto de discórdia na teologia, né, e que traz tanto questionamento. Mas a grande tribulação foi Jesus quem falou. E os crentes de hoje, que só quer coisa boa, que só quer vida boa, né, que só quer ter riqueza, e é verdade. E os crentes de hoje que só quer ficar em berço esplêndido, né? A maioria diz: não, a gente não vai passar pela tribulação. Não quer sofrer o crente de hoje. Não, Jesus vai voltar antes, nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. Por que Jesus tem que me tirar da terra antes da grande tribulação? A grande tribulação é para o crente, é para testar a nossa fé. Ele não quer ficar, o crente não quer sofrer não hoje. Não, misericórdia, eu não vou passar pela grande tribulação não. Bom, foi Jesus que disse. E Ele falou que o negócio vai ser tão apertado, tão difícil, que se possível fosse, até os escolhidos perderiam a salvação. Para você ver como o negócio vai ser difícil aqui na terra. E o crente de hoje, da modernidade, não, eu não vou passar pela grande tribulação não. É muita ousadia falar isso, né? Sabendo que teve vários irmãos nossos que foram mortos, e têm sido muito mortos, né? E nós ficamos pregando que nós não podemos passar pela grande tribulação.
Esses irmãos que estão lá na Nigéria, na Síria, em outros lugares, já estão na tribulação. O mundo já está na tribulação. Falta agora a grande tribulação. Jesus disse: não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Ninguém seria salvo. Por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Talvez, né, a igreja não passe por toda grande tribulação, porque dá para entender isso também. Mas que a igreja vai ter que passar por muita luta aqui na terra, vai ter que passar. E é muita ousadia nossa, no ocidente aqui, né, não querer sofrer. Mas um dos grandes sinais que Jesus falou é esse. Mas Paulo também fala de 2 sinais, que também estão para acontecer. Lembra que Paulo falou? Ele falou da apostasia e do homem da iniquidade. Jesus nos relatou vários sinais. E Paulo dá mais 2 sinais. A apostasia. E eu garanto para você, biblicamente, e pelo que está acontecendo no mundo, nós já estamos vivendo a grande apostasia. Sabe o que é apostasia? Apostasia é você deliberadamente, conscientemente, abandonar a Jesus. Ah, pastor, não é possível que isso aconteça. Será que nós já estamos nesse tempo? Eu falo para você, nós estamos nesse tempo. O que tem de cristão que abandonou a Jesus, que não quer voltar para Jesus, um monte de pessoas que não querem se voltar para Jesus. Pessoas que outrora pregaram aqui, ó, como eu. Houve um pastor que foi pastor durante 22 anos. Imagine, eu tenho 21 anos de pastor. Esse pastor que eu estou te falando, ficou 22 anos como pastor. Imagine quantas vezes esse homem foi num púlpito de uma igreja e pregou. Imagine quantos casamentos ele fez. Imagine quantas crianças, pastor Heber, esse homem apresentou. Imagine quantas pessoas ele aconselhou em 22 anos de pastor. Sabe o que aconteceu? A filha dele foi fazer uma viagem, foi estudar lá no Oriente Médio. Conheceu um homem rico, muçulmano, e se apaixonou por um muçulmano. A filha que foi criada na igreja, e ficou encantada, né? Não com a beleza do homem, mas com o dinheiro que o homem tinha, né? Aí trouxe o homem para apresentar para o pai, aqui no Brasil. O pai se encantou. Pode um negócio desse? Convidou o pai para morar lá, nas Arábias. E o que o pai fez? Se converteu ao Islã. Um pastor com 22 anos de pastorado se converteu ao Islã. Sabe o que é isso? Apostasia. Se você acha que isso não pode acontecer, se aconteceu com um homem como eu, de cabelo branco, que era pastor há 22 anos, você acha que não pode acontecer com os jovens? Com os adolescentes? Com os homens, com as mulheres? Agora falta um sinal que Paulo falou, que é o homem da iniquidade. Esse é chamado de o anticristo. E o mundo caminha para isso, queridos. Presta atenção, o mundo, do jeito que está hoje, a ponto de uma guerra mundial,
caminha para isso, para ter só um líder no mundo. Nós já temos um brutão lá nos Estados Unidos que acha que é o xerife do mundo, né? Que manda no mundo. Mas já está com 80 anos, não vai viver muito. Mas vai aparecer um pior ainda, que vai dominar o mundo inteiro, e as pessoas vão acreditar nele que ele é o homem da paz. Não, esse homem é bom, esse homem vai trazer paz para o mundo, e é esse homem que vai levar muitas pessoas à perdição, porque a sua ação vai ser diabólica para o mundo todo. Está cheio de líderes aí no mundo que estão querendo, né, agora nesse momento se aparecer e ser o principal do mundo. Vai ser assim o anticristo. Só que ele vai além, né? Então o mundo já está caminhando para isso. E quando acontecer essas coisas, que já está tudo próximo, a Bíblia diz que Jesus voltará. Mas não pense que por causa disso Jesus não pode voltar a qualquer momento, viu? Porque Ele é Deus, e Ele pode fazer o que Ele quiser, até voltar hoje se Ele quiser, Ele pode. Os sinais estão aí, então nós não temos uma data, mas nós temos sinais, e os sinais já estão dizendo que Ele está chegando. E por último, o que acontecerá quando Jesus voltar? Agora que vai ficar difícil, né? O que acontecerá? Paulo falou assim, ó, 2 Tessalonicenses, que nós lemos, versículo 12: a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. O que vai acontecer quando Jesus voltar? O juízo de Deus sobre a terra. O juízo de Deus. Aí sim, o crente não estará nesse juízo de Deus. Aí sim, Jesus disse que quando Ele voltar, a primeira coisa, o mundo vai se lamentar. Olha que coisa terrível. Ele falou assim, ó, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as nações da terra, não é o Brasil, todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aleluia. Todos se lamentarão. O que é esse lamento? Tristeza profunda, desespero. Quando Jesus voltar, haverá um desespero terrível na terra. Haverá angústia terrível na terra, porque chegará o momento do juízo de Deus sobre a humanidade. Porque verão que ignoraram a Jesus, porque será o início do juízo, e já é tardio para a salvação das pessoas. Mas para os cristãos, fiéis e verdadeiros, não vai ser um tormento, vai ser um momento de pura alegria. Amém? Mas para os cristãos será um momento de alegria. Algumas pessoas dizem que Jesus voltará de forma privada, particular, sem ninguém saber, sem ninguém ver. A pessoa sumiu, né? Cadê a pessoa sumiu? Não, não vai ser assim. Jesus vai aparecer, todo mundo vai ver Ele. E vai ser um espanto para todo mundo. Então sim, quando Jesus voltar, nesse dia que Jesus voltar, Ele vai levar embora
todas as suas ovelhas aqui da terra. Não vai ficar uma. As que vão ficar não é de Jesus. Ele disse assim, Mateus escrevendo: e ele, Jesus, enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão. Lembra que Paulo falou? A vinda do nosso Senhor e a nossa reunião com Ele. Jesus está dizendo assim, Mateus, e Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Os cristãos, as ovelhas de Jesus serão levadas todas para a vida eterna. Quem estiver morto vai ressuscitar. Quem estiver vivo terá o corpo transformado em glória e será levado a se encontrar com Jesus nos céus. A palavra arrebatados, há uma só palavra na Bíblia sobre essa palavra arrebatados, né? Vem do grego arpazo, que significa pegar à força, tirar repentinamente, tomar para si com urgência. É assim que Jesus vai fazer. Jesus vai tirar os seus da terra. Como diz a Bíblia, Ele vai tomar para si aqueles que são seus. Isso será a nossa saída desse mundo. E por fim, virá o juízo final. Mas isso, não pense que isso vai demorar 10 anos, 20 anos, que Jesus vai voltar 1, 2, 3 vezes. Não, isso vai acontecer, vai ser um acontecimento rápido e constante. Porque Jesus também disse, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, quando ele estiver separando as pessoas: venham vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que lhe está preparado desde a fundação do mundo. Mais uma vez, Jesus vai tirar os seus para a vida eterna. E em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: olha o juízo, fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E o último acontecimento da nossa reunião com Cristo será as bodas do Cordeiro. Quando nós estivermos no céu, a nossa reunião com Ele, no livro do Apocalipse, diz que nós estaremos com o Senhor. Ele nos receberá no céu e nós estaremos com Ele para sempre. Pastor, o que acontecerá com as outras pessoas? Ora, se tem para os salvos a vida eterna, para as demais será o sofrimento eterno. É o que a Bíblia diz. E nós não podemos escolher versículo na Bíblia para nos apaixonar. Eu gosto só desse versículo. Quando Jesus fala que vai voltar e vai separar algumas pessoas para uma eternidade com Ele e outra para a eternidade de sofrimento, eu não quero nem ver isso. Mas é assim que vai acontecer. Eu quero encerrar fazendo aqui algumas aplicações práticas para a nossa vida, que é muito importante. Eu seria injusto se eu deixasse o microfone agora
e não falasse para você o que você tem que fazer. Primeiro, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados e não entregou a sua vida para Jesus, faça isso hoje. Eu não quero nem saber de Jesus. Tudo bem, mas você foi informado do que vai acontecer. Você está bem informado hoje de que Jesus vai voltar e o que vai acontecer. Segundo, se você está dizendo que é cristão, mas está longe da comunhão com Cristo, volte-se para Ele nessa noite. Há muita gente dizendo que é crente. Eu sou cristão. Virou até moda agora, né? Eu sou evangélico. Virou até modinha hoje. Mas eu quero fazer uma pergunta melhor do que você falar que é evangélico. Você é salvo? No céu não vai entrar evangélico, não vai entrar católico, não vai entrar religioso. No céu vai entrar salvos. E só você sabe se você é salvo ou não. E Jesus, é claro, né? Então naquele dia do julgamento, do juízo, vai começar assim: você é salvo, você vai para a vida eterna. Quem vai dizer isso, quem vai provar isso vai ser Jesus, não vai ser você. Não vai dizer, Jesus, eu sou salvo. Ele vai falar assim: não te conheço, nunca te conheci. Mas eu expulsei demônio em seu nome, eu curei em seu nome, eu fiz tanta coisa em seu nome. Ele vai falar assim: mas eu não te conheço, nunca tive parte com você. Você fez tudo isso para o seu próprio interesse. Você amou mais o pecado do que a mim. Terceiro, se você está vivendo uma vida dupla, as pessoas costumam dizer, um pé na igreja, um pé no mundo, né? Se você está vivendo uma vida dupla, com Cristo e com o mundo, achando que isso não vai dar em nada, se arrependa hoje. Volte-se para Jesus, porque ainda dá tempo, e Ele é misericordioso. E por último, se você estiver vivendo com temor, uma vida cristã, como as virgens prudentes, a parábola das virgens, eu quero dizer para você, continue firme, confiante na promessa de que Ele disse, que Ele vai vir nos buscar. Onde você está aqui nessa últimas reflexões aqui? Você precisa voltar para Jesus nessa noite? Eu posso orar por você nessa noite. Você precisa voltar para Jesus nessa noite? Eu quero orar por você. Vem aqui, eu quero orar por você. Você está vivendo uma vida dupla? Se arrependa e confie na promessa de Jesus. Eu posso orar por você. Você está vivendo com um pé na igreja, um pé no mundo, achando que não vai dar em nada? Se arrependa nessa noite. Porque se Jesus voltar amanhã, alguém aqui nessa noite? Tem uma jovem ali. Quem mais? Fiquem em pé. Vocês que, para a qual essa mensagem, não tenha vergonha não. Vergonha vai ser no dia que Jesus voltar, viu? Vergonha vai ser no dia que Jesus voltar. Que você vai falar assim: meu filho foi para o céu, para a vida eterna. Porque não pense que você vai perder a consciência não, viu? Não pense que quando Jesus voltar, não vou saber de mais nada, não vou lembrar mais nada. Não, vai ler a parábola lá. Vai ler a parábola que Jesus contou, do rico e do Lázaro. Quando morrer é só uma consciência, ninguém vai saber. Não vai saber de nada? Quando as pessoas falam isso, elas estão falando que Jesus é mentiroso.
A melhor coisa que você faz nessa noite é ter coragem de se levantar do seu lugar e falar assim: eu preciso me arrepender. Eu preciso de Jesus. Hoje eu estava vendo uma história, né, uma historiadora que eu sigo no Instagram. E ela está falando da igreja católica lá na Idade Média, quando matou Joana d'Arc. E foi tudo mentira que contaram, né? A mulher não era bruxa, não era nada. E geralmente a igreja, os pastores, os papas da vida não têm misericórdia pelas pessoas. E quando acenderam o fogo lá para matar a mulher, sabe o que ela falou? Ela não xingou ninguém, ela não amaldiçoou os papas, a igreja, não amaldiçoou ninguém. Sabe o que ela falou? Jesus! Jesus! Ainda ela teve tempo de clamar por Jesus, né? E você vai perder tempo? Será que nessa noite não é a noite que você tem que falar: Jesus, Jesus, me socorre, salva a minha alma do inferno? Será que não é nessa noite que você tem que falar como ela falou? Feche seus olhos, queridos. Senhor, em nome de Jesus, nós somos parte da tua igreja, da igreja que vai morar contigo no céu. Há vidas aqui nessa noite arrependidas. Há pessoas reconhecendo que o valor das suas vidas está nas tuas mãos, Senhor. Há pessoas aqui nessa noite que reconhecem que a salvação é só no Senhor Jesus. Senhor, eu sei que Tu és um Deus misericordioso, apaixonado pela Tua criação, a humanidade. Eu sei que o Senhor nos ama, eu sei que o Senhor ama essas pessoas, e eu sei que o Senhor está com as mãos estendidas para perdoar, para levar a reconciliação com o Senhor. Eu peço que o Senhor as abençoe, que o Senhor as perdoe, que o Senhor fortaleça a fé dessas pessoas, que o Senhor as encoraja, que o Senhor as abençoe, e que por fim o Senhor leve cada uma delas para o céu. Senhor, obrigado, porque nessa noite a Tua palavra continua poderosa, penetrando mais profundo na nossa alma e mudando os nossos pensamentos. Obrigado, Senhor, por essas vidas tão preciosas que se levantam nessa noite e dizem: Senhor Jesus, Tu és o meu Salvador. E obrigado, Deus, por nos dar essa oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados e voltar para o Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe pela coragem. Deus abençoe pela coragem. Deus abençoe pela coragem. Porque há muitas pessoas nos bancos das igrejas. Há muitas pessoas nos bancos das igrejas vivendo como mundanos. Há muitas pessoas sentadas nas igrejas vivendo um dia aqui e os outros no mundo, pensando que Jesus não vai voltar. Você vai quebrar a sua cara no dia que Ele aparecer no céu e não tiver mais oportunidade de arrependimento. Uma boa semana para todos, em nome de Jesus.